Oi, aqui quem fala é o presbítero Edivaldo. Vou fazer aqui um vídeo falando acerca da palavra de Deus. Mas antes, peço para você que ainda não é inscrito nesse canal, para você se inscrever nesse canal. E para você que já é inscrito, e para você que acaba de se inscrever, peço também para que você venha curtir este vídeo, também venha comentar este vídeo e também não se esqueça de ativar o sino das notificações. E que também você venha compartilhar este vídeo. E eu peço a Deus para que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Então, sem perda de tempo, já vamos aqui meditar na palavra de Deus. Vamos meditar a palavra de Deus aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, alguns versículos. Eu não vou fazer leitura de versículos, mas eu vou citar para você aonde estão esses versículos. Livros, capítulos e versículo, eu vou citar para você. E eu peço para você que você venha ler esses versículos. Ou depois desse vídeo, ou se você conseguir, se você quiser, você também pode estar pausando o vídeo e lendo esses versículos. Mas o importante é você não deixar de abrir a sua Bíblia e ler esses versículos que o presbítero Edivaldo vai citar para você. Então vamos começar. Hebreus capítulo 11. Alguns versículos aqui eu vou citar para você. Para quem não sabe, o autor dessa epístola significa carta, aos Hebreus, é um autor desconhecido. Ninguém tem 100% certeza quem foi que escreveu a epístola aos Hebreus. Mas existe algumas possibilidades. Como Paulo, como já ouvi dizer Lucas e até Apolo. Mas provavelmente 99% pode ter sido Paulo, que escreveu aos Hebreus. Aqui no capítulo 11, é um capítulo que fala de fé. É um capítulo que cita muito fé. E aqui no capítulo 11, temos aqui os heróis da fé. Pessoas que no Antigo Testamento, no Velho Testamento, tiveram fé. Então eu vou começar já a citar os versículos.
textos. Primeiro versículo. Hebreus, capítulo 11, somente o versículo 8, que fala de Abraão. Depois, Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que fala de Enoque. E junto com esse versículo, falando da mesma pessoa, do mesmo homem, Gênesis, capítulo 5, versículo 22, somente a primeira parte desse versículo, que eu chamo de parte A, que é a primeira parte do versículo, e depois, no mesmo capítulo 5 de Gênesis, todo o versículo 24. E o último versículo, Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que fala de Noé. Então, nós vamos meditar aqui em Abraão. Vou repetir. Vamos meditar, vamos refletir. Primeiro, Abraão. Segundo, Enoque. E terceiro, Noé. Significado destes nomes. Significado de Abraão: pai de uma multidão. Significado de Enoque: ensino, instrução. Significado de Noé: alívio, conforto. Entendeu? O primeiro versículo desta mensagem, que é o versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus, aqui está falando de Abraão, que diz assim, estou aqui com a minha Bíblia aberta, vou estar lendo aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé, vírgula, Abraão, vírgula, quando chamado, vírgula, obedeceu, vírgula. A palavra principal, obedeceu. E outra palavra também muito importante, fé. Abraão tinha fé. Quando Deus chama a Abraão, ele logo em seguida, ele passa a obedecer a Deus. Então temos aqui o primeiro item, obediência. Obediência é a palavra, acredito eu, considero eu, é a palavra-chave de toda a Bíblia. Obediência. Sem obediência, não tem como você alcançar a vida eterna. Sem obediência, não tem como você ter comunhão com Deus. Sem obediência, não tem como você usufruir, experimentar, desfrutar das bênçãos materiais e espirituais. Toda pessoa que está no pecado,
independente do tipo de pessoa, independente da classe de pessoa, a primeira coisa para esta pessoa alcançar essas bênçãos e alcançar a vida eterna, a primeira coisa que tem que acontecer se chama obediência. Abraão obedeceu, foi obediente. Depois temos Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5 e Gênesis capítulo 5, versículo 22, a parte A, e versículo 24. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e versículo 24, fala que Enoque andou com Deus. E ele andou com Deus e ele foi transladado. Ou seja, ele não viu a morte. Deus o tomou. Primeira coisa, você passa a obedecer a Deus. E a segunda coisa, o segundo item, você passa a andar espiritualmente com Deus. Né? O que é andar espiritualmente com Deus? É você fazer a vontade dele. É você ter comunhão com ele. É você não viver mais segundo a sua carne, a vontade da sua carne, mas é você passar a praticar a vontade de Deus. Quando você ora, quando você vigia, quando você prega a palavra de Deus corretamente, quando você jejua, quando você desvia do mal, quando você faz a vontade de Deus, prega a palavra de Deus, você está andando espiritualmente com Deus. Terceiro, Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Noé. Aqui fala de salvação. Salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Salvação. E quando você passa a andar com Deus como Enoque, espiritualmente falando, você vai alcançar a salvação. Porque Noé, ele construiu uma arca. A arca, ela foi construída e dentro daquela arca, Noé e toda a sua família foram livrados do dilúvio. E aquele dilúvio a gente sabe que destruiu todos aqueles pecadores, todos aqueles que não andavam com Deus, espiritualmente falando. Todos aqueles que viviam no pecado foram destruídos. E somente Noé, que ouviu a Deus, temeu a Deus e fez a vontade de Deus, ele alcançou a salvação. Então, para a gente alcançar a salvação do quê? A salvação do castigo eterno, o livramento do castigo eterno, a gente precisa, como está aqui no versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Então, para a gente alcançar a salvação, a gente tem que ser temente a Deus. Tem que ter o temor de Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo. É obedecer a sua palavra. E aqui diz o versículo 7, que Noé foi temente a Deus e ele construiu a arca. Então, se você quer a salvação, como Noé teve a salvação, você precisa temer a Deus. Isso eu estou falando para uma pessoa que não teme a Deus, para uma pessoa que está no mundo, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do pecado, se prostituindo, roubando, furtando, mentindo,
fornicando, adulterando, no vício do cigarro, no vício da bebida, uma pessoa que está fazendo maldade. Estou falando para uma pessoa que faz tudo de errado. Se você pensa em livrar você do castigo eterno, do sofrimento eterno, você precisa, neste momento, passar a temer a Deus. E temer a Deus temer a Deus é você renunciar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não é bom para Deus. É você renunciar a este mundo e você passar a conhecer a palavra de Deus. E você passar a conhecer a Deus. A ler a palavra de Deus e não somente ler, porque tem muita gente que lê e só fica no ler e não obedece. É você ler e obedecer, praticar, fazer aquilo que é bom diante de Deus. Aí sim, você está temendo a Deus e ir até o fim. E obedecer a palavra de Deus até o fim. Não adianta depois desviar, porque aí você vai ser julgado e condenado. Então esta é a palavra que eu deixo para você. Primeiro, obediência, Abraão. Segundo, Enoque, que é andar com Deus. E terceiro, salvação. Aqui fica a mensagem para você. E que Deus possa te abençoar, que Deus possa te revelar as coisas espirituais, em nome de Jesus.